Quando eu vou ser promovido? Se você é gestor, alguma vez na sua vida você já ouviu essa pergunta do seu time. Se você executou o seu papel enquanto gestor com sucesso, com certeza o seu time está desempenhando um bom resultado. E é natural pessoas que desempenham um bom resultado quererem ser promovidas ou reconhecidas. Então, naturalmente, isso vai chegar em algum momento. Hoje é até comum alguns candidatos perguntarem sobre plano de carreira durante o processo seletivo. Mas, se isso não acontecer ali, com certeza após o atingimento de algumas metas, após alguns feedbacks públicos, o colaborador vai perguntar: e aí, quando eu vou ser promovido? Quando eu vou ganhar aumento salarial? E aí surge necessariamente a necessidade de um plano de carreira. Porém, esse tema plano de carreira é algo que causa medo em muitas empresas. O empresário só pensa: eu vou gastar mais, o RH só pensa: eu vou ter mais trabalho, e o colaborador pensa: eu vou ganhar mais. Então, a gente tem três expectativas que estão completamente desalinhadas. Uma empresa com um bom plano de carreira não necessariamente vai fazer com que os colaboradores ganhem mais, não vai fazer com que o RH tenha mais trabalho e não necessariamente vai fazer com que o empresário gaste mais. A gente consegue ter um equilíbrio interno que olha para essas três frentes e que traz realmente um equilíbrio, uma saúde para aquela organização, que vai sim motivar a equipe que quer crescer, que vai trazer uma facilidade enorme para o RH para desenvolver outros programas internos estratégicos e que vai trazer para o colaborador uma visão, uma chance de enxergar um futuro dentro daquela empresa, né? De ter uma perspectiva. Se você nunca ouviu falar o que é um plano de carreira, pensa nesse tema como se ele fosse um guia, uma estrutura que apresenta para o seu colaborador quais são os possíveis caminhos que ele pode seguir dentro daquela empresa. E se você tiver uma empresa pequena, talvez com 10, 20 pessoas, já é possível sim ter um plano de carreira. Muita gente tem essa dúvida. O plano de carreira, ele não só inclui os cargos atuais, ele inclui cargos futuros, cargos que você ainda não tem, mas que vão existir caso a sua empresa cresça. Essa é a grande virada de chave. Você conseguir desenhar, caso a empresa venha a crescer, caso os colaboradores que estão ali hoje sejam promovidos, para onde eles podem ir? Como que eu crio esses possíveis caminhos futuros para que a minha equipe enxergue essa perspectiva de crescimento? O plano de carreira passa por você, enquanto gestor, junto com o seu RH, pensarem e desenharem esses possíveis caminhos. Hoje em dia, a gente trabalha cada vez mais com um plano de carreira que é flexível e que é enxuto, que não está muito preocupado em olhar só para uma área ou para um setor, e sim para a organização como um todo. Cada vez é mais comum pessoas que entram no marketing, depois vão para o comercial, ou que entram no RH e depois fazem transição para uma área de operações, e tudo bem. Isso pode, inclusive, estar presente num plano de carreira, mas é muito importante que você dedique tempo para construir esse plano de carreira. E toda vez que a gente fala desse tema, muitas pessoas esquecem da importância do cargos e salários, que inclusive é um projeto muito maior do que o plano de carreira e que inclui a construção do plano de carreira. São duas coisas diferentes, mas uma é bem complementar à outra. No cargos e salários, a gente olha não só para plano de carreira, mas também para remuneração, para pesquisa salarial, para descrição de cargo, para política de remuneração interna, e todos esses pontos contribuem para o plano de carreira ser mais assertivo. Então, se você já está querendo ter um plano de carreira, tudo bem, dá para construir esse plano de carreira, mas não esquece que um bom cargos e salários vai contribuir para o seu plano de carreira ser ainda mais assertivo. Um bom plano normalmente inclui alguns critérios. Primeiro, você tem que olhar para competências. Não tem como você pensar em desenvolvimento da sua equipe, em crescimento, sem entender quais são as competências que aquela pessoa tem que ter para poder sair de um cargo X e ir para um cargo Y. Isso é necessário. Segundo, resultados. Você tem que medir resultados na sua empresa de alguma forma, por meio de metas, indicadores, OKRs, KPIs, ter alguma forma de olhar para qual o impacto que aquela pessoa está gerando no negócio. Terceiro, valores e cultura. Eu tenho que promover, incentivar e engajar as pessoas que estão conectadas com meus valores e que estão promovendo a minha cultura, porque isso passa uma mensagem para toda a equipe. E por último, o perfil comportamental. Eu preciso ter um colaborador que ocupa uma função que está de acordo com o perfil comportamental daquela função. Então, esses 4 critérios são que vão pautar a construção do seu plano de carreira e que vão servir como um guia para que você identifique qual pessoa pode seguir para qual posição e qual cargo faz sentido para cada pessoa dentro da sua empresa.
Pensando realmente na trilha de carreira, existem hoje 3 principais modelos de trilha de carreira. A gente tem a trilha de carreira em I, que é a mais comum, em que você tem uma pessoa que sobe para um cargo seguinte, que sobe para um cargo seguinte. Vou pedir para o pessoal da edição também colocar aqui um exemplo de uma carreira em I. A gente tem a carreira em Y, que hoje é muito utilizada também em algumas organizações, que serve para diferenciar uma carreira de gestão para uma carreira de especialista. Então, em algum momento dessa trilha, a pessoa vai ter que tomar uma decisão se eu quero ir para a carreira de gestão, de coordenação, supervisão e gerência, ou se eu quero ir para uma carreira de especialista, como um técnico, um consultor, até um executivo, um conselheiro daquela empresa. Então, essa carreira possibilita esses 2 caminhos. E hoje em dia também existe uma terceira que é muito utilizada principalmente em empresas mais ágeis, empresas de tecnologia, startups, que é a carreira em W, porque ela permite que uma pessoa atue em alguns momentos enquanto especialista e em outros momentos enquanto generalista. Isso vai depender do momento da empresa e do projeto que ela está alocada. É muito comum hoje as empresas terem mudanças muito rápidas. Então, um colaborador num mês está num projeto, no outro mês está em outro. Como cuidar para o plano de carreira refletir essa agilidade de mudança? Um plano de carreira em W é uma ótima forma de ajudar essa agilidade na transição desse colaborador. O exercício que você tem que fazer junto com o seu RH é literalmente desenhar a trilha de carreira de cada cargo da sua organização. Lembra, aqui a gente está falando do cargo e não da pessoa. Você pode ter uma pessoa ocupando esse cargo hoje, como pode não ter. De qualquer forma, você tem que desenhar a trilha de carreira para aquele cargo. Pensando na sua estrutura como um todo, se a sua organização estivesse agora em pleno momento de eficiência e todos os cargos estivessem ocupados, para onde essas pessoas poderiam crescer e quais modelos de trilha esses cargos teriam necessidade? Você não precisa começar com um plano de carreira super, mega completo e perfeito. Muito pelo contrário. Começa com algo simples. Começa a rascunhar algo que vai te ajudar na tomada de decisão de quem está aí hoje na sua organização. Porque é nesse profissional que você tem que focar. No profissional que está aí na sua empresa, que está entregando resultado, que quer ter uma perspectiva de crescimento e que não está conseguindo. E que pode não estar, inclusive, se engajando por conta disso. Então começa por essas pessoas. Senta ali, pega aquele cargo e começa a desenhar. Onde essa pessoa pode crescer? Se a minha empresa crescer, quais são os possíveis cargos dessa trilha que ela pode se desenvolver? E quais são os critérios para que isso aconteça? Quais são as competências, quais são os resultados, quais são os valores e qual é o perfil comportamental, seguindo os 4 critérios que a gente passou aqui. Como você entendeu aqui nesse vídeo, o plano de carreira é algo muito personalizado. Uma dica que eu dou é não pegue o modelo da internet padrão e implemente isso na sua empresa. Faça algo personalizado, dedique um pouco de tempo para pensar num plano de carreira que faz sentido para sua empresa. E se precisar de apoio nessa construção, pode contar com a Conexão para isso. A gente apoia diversas organizações construindo e desenhando o plano de carreira e implementando o projeto de cargos e salários, que, como eu falei, entra como um guarda-chuva do plano de carreira. Se você tiver alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal da Conexão Talento e enviar esse vídeo aqui para o seu RH ou para o seu gestor que está precisando conhecer mais sobre plano de carreira, já com aquela indireta, né? Será que não está na hora da gente ter um plano de carreira aqui na empresa? Um abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.